Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre os equipamentos de proteção coletiva. Ao longo aqui da nossa disciplina, a gente tem estudado, né, a cada risco que a gente vem estudando, a gente já estuda os equipamentos de proteção individual e também os equipamentos de proteção coletiva para controle daquele risco. Foi assim com o risco químico, foi assim com as situações aí de prevenção de acidente de trabalho também, né? E a aula passada a gente estudou os equipamentos de proteção individual de maneira geral, né, a norma número 6, a NR6, que regulamenta o uso desse tipo de proteção, né? E hoje chegamos aqui a esse conteúdo de detalhar um pouco os EPCs, os equipamentos de proteção coletiva. De maneira diferente, o EPC ele protege o operador, protege o funcionário, o trabalhador ali, mesmo que ele nem se dê conta da existência desse equipamento. Por exemplo, o aterramento elétrico de uma máquina, né, vai estar evitando lá que ele tome um choque elétrico e muitas vezes o operador da máquina nem sabe que existe esse dispositivo aí nessa máquina. Outro ainda falando de eletricidade, o dispositivo diferencial residual, que está protegendo ali contra o choque elétrico, no circuito elétrico. A pessoa não sabe que aquele equipamento existe, mas no momento do acidente ele vai lhe proteger. Tá? Então vamos começar vendo aqui os EPCs. Começo aqui com essa cabine de pintura. Tá? O objetivo dessa cabine de pintura é evitar que o particulado aqui da tinta e também os vapores do solvente dessa tinta se dispersem no ambiente de trabalho, contaminando aí as pessoas. Ela também serve para proteger o trabalho em si, proteger o serviço ali, por exemplo, contra a poeira. E também tem ali lâmpadas para acelerar a secagem aqui dessa pintura de manutenção aqui desse automóvel, né? Numa linha de produção a gente tem robôs de pintura, então não vou ter um operador ali dentro, mas vou ter robôs que fazem esse serviço de pintura. E aí eu vou ter um sistema de ventilação que vai retirar esse ar contaminado através de filtros e tratar esses contaminantes. Nesse caso aqui, que é a pintura de reparo, o funcionário vai ter que entrar ali, o pintor. E aí ele vai usar o EPI. Na verdade, um conjunto de EPIs. Ainda para contaminação química, a gente tem o sistema de ventilação local exaustora. Tem ali um captor, né, que vai conduzir já do ponto de geração esse contaminante, seja lá um particulado líquido, um particulado sólido, um gás ou um vapor. Vai conduzir para um local seguro onde eu vou poder tratar essa contaminação. Por exemplo, lá um filtro, um decantador, e evito aí que esse material se disperse pelo ar e intoxique aí o funcionário, né? Então esse é um sistema de ventilação local exaustora. E esse é uma ventilação geral diluidora. O contaminante já está disperso no ar, mas a gente vai estar injetando ali ar puro para diminuir a concentração desse contaminante no ar, como a gente faz quando tem muito açúcar no nosso café, o que a gente faz? Bota mais leite, né, para diminuir a concentração do açúcar. O sistema de ventilação clássico para laboratórios de química é esse aqui, a capela química. Então é uma cabine de pressão negativa, não que a pressão vá ser negativa, mas uma pressão abaixo da pressão atmosférica, de maneira que a pressão atmosférica empurre o ar para dentro da capela. Então o contaminante não consegue escapar de lá e eu tenho a proteção aqui do operador. Claro que esse ar tem que ser filtrado, né? Vai ter que ser tratado ao sair aí dessa capela. Em espaços confinados, a gente ainda vai ter uma aula sobre isso, a gente tem esse exaustor ou insuflador de ar portátil. Então ele pode funcionar tanto para insuflar ar, para purificar lá, diminuir a concentração de poluentes perigosos, quanto aspirar o contaminante na sua geração. Esse caso aqui é uma operação de corte por chama, né? Chama oxicorte. Se chama oxicorte. Então eu consigo montar esse exaustor, essas gargantas aqui, adaptado para aquele serviço. Aqui a proteção contra a temperatura, ela tem a vantagem também de economizar energia, porque se eu não dissipo a energia dali do forno, eu vou estar gastando menos combustível, né? E claro, o objetivo aqui é proteger o trabalhador, então se usa o tijolo refratário.
Então veja que muitos equipamentos de proteção coletiva, eles vão estar embutidos no sistema construtivo mesmo, né? Tipo de parede, a cobertura do prédio, para evitar, por exemplo, a entrada do raio solar, a ventilação natural. Já comentei isso em outra aula, né? Que no IFRN a gente tem aberturas de ventilação natural para poder ter luz natural e também no caso do incêndio para ter o escape de fumaça. E isso também economiza energia para a gente, porque eu tenho ventilação natural e iluminação natural. E a própria construção do edifício, a gente faz ele orientado para que a gente tenha uma vantagem naqueles ambientes onde a gente tem mais gente, a gente não ter a carga solar. Né? Voltar essas paredes, onde eu tenho, por exemplo, as salas de aula, onde tenho maior concentração de pessoas, para o lado sul, que é o lado que é onde eu tenho menos sol na parede. Então, vou economizar energia aí no ar-condicionado. Também se usa mantas aqui para fazer, por exemplo, abaixo do telhado, para fazer isolamento térmico. Em veículos também se usa isso para isolar o calor do motor, não deixar o calor invadir a parte interna do veículo, a manta aluminizada. E agora para ruído, vamos ainda ter uma aula de ruído, mas já vou adiantar aqui o EPC, o amortecedor de vibração. Você põe na base da máquina para ela não conseguir propagar a vibração para o piso. E se eu permitir que essa vibração se propague para o piso, eu vou estar amplificando o ruído, né? E isso a gente não quer. Então existe esse equipamento para base de máquinas. E também as espumas acústicas. Na aula de ruído a gente vai ver também as paredes acústicas, janelas acústicas. Mas essas espumas que são muito comuns aí para quebrar a reverberação, que a gente conhece como eco. Se pode usar no teto, em paredes, para evitar, para isolar uma área ou para evitar reverberação. Na área elétrica, vou citar dois equipamentos coletivos aqui. Um deles é o dispositivo diferencial residual. Às vezes a pessoa chama de disjuntor diferencial, mas ele não é propriamente um disjuntor, porque ele não é feito para sobrecarga elétrica. Ele é feito para medir a diferença entre o fase e o neutro, que é por onde a energia chega e onde a energia sai, a corrente elétrica, né? O disjuntor, ele protege a sobrecarga da fiação. Então, se você for até a sua cozinha lá, vai ver um painel de disjuntores ali, vai ter um disjuntor de 10 amperes, outro de 25 amperes. Normalmente o chuveiro ligado num disjuntor de 25 amperes tem um fio mais grosso, né? Um fio 4 milímetros. E as tomadas e lâmpadas aí são ligadas num fio 2,5 milímetros quadrados, aí, com um disjuntor de 10 amperes, às vezes 15 amperes. Para que serve isso? Para o caso de uma sobrecarga elétrica, né? O disjuntor proteger o fio. Aqui não, aqui eu estou protegendo a pessoa. A energia, a corrente que entra pelo fio fase tem sempre que ser igual a que sai pelo fio neutro. Se não for igual, é porque eu tenho uma fuga de corrente. Então, essa fuga de corrente pode ser uma falha no equipamento, mas pode ser também alguém tomando choque. Né? Essa figurinha número 3 ali. E aí ele desliga. Ele é planejado aqui, projetado para desligar com 15 milésimos de ampere. Tá? Veja lá um disjuntor de 10 amperes, o fio aguenta 10 amperes, né? Mas o meu corpo não aguenta, né? Já estou morto há muito tempo, né? Quando chega nos 10 amperes. Então, 15 milésimos de ampere, o dispositivo diferencial residual é projetado. E para o trabalhador de instalação e de manutenção elétrica, a gente tem aqui um bloqueio, agora sim, do disjuntor. Vou lá no disjuntor, desarmo o disjuntor na sua manopla, e aí, deixa eu passar o mouse aqui para melhorar. Essa peça aqui eu vou botar na haste, né? Na haste de manobra do disjuntor, aperto um parafuso aqui, e nesse buraquinho eu coloco um cadeado. Quem tem a chave desse cadeado? O eletricista. Quem pode ligar isso de novo? Somente o eletricista. Veja só, se eu sou o eletricista, chega alguém ali, caiu aqui o disjuntor, vou ligar, me matou lá na rede, né? Se tiver mais de um eletricista, cada eletricista vai ter um cadeado e um cartão como esse aqui. Então, se tiver mais de um eletricista, eu tenho que usar esse suporte de cadeados. Aí a gente prende esse suporte aqui nesse olhar e cada eletricista coloca o seu cadeado aqui, de maneira que só quando o último eletricista chega e tira o seu cadeado, eu posso ligar novamente o disjuntor e aí eu tenho garantia de que não tem ninguém mais trabalhando na rede. Se forem muitos eletricistas, isso aqui fica muito pesado. Então a gente usa um outro dispositivo que é uma caixa porta-chave. Uma
caixa metálica, onde eu ponho um cadeado aqui, e a chave desse cadeado eu boto aqui dentro da caixa, e cada eletricista bota o seu cadeado com o seu cartão aqui. De maneira que quando chegar o último eletricista, terminado o serviço, a gente vai conseguir abrir essa caixa, tirar a chave e ir lá e religar o disjuntor. Tá? Então serve de sinalização e também de dispositivo de trava, de bloqueio, que é um equipamento de proteção coletiva, sim. Para as operações de soldagem, a gente usa esse biombo, ele vai bloquear o raio ultravioleta. É claro que o soldador que está no outro lado do biombo está exposto à ultravioleta, mas aí ele está com o EPI, né? Então ele propaga, esse aqui bloqueia tanto a radiação visível quanto a radiação ultravioleta, que é invisível, mas me provoca a queimadura da pele. E a radiação visível me provoca o ofuscamento dos olhos, né? Na construção civil, a gente utiliza essas bandejas, várias coisas de proteção coletiva a gente usa na construção civil, né? Proteção de serra, proteção de guarda-corpo, para você não cair da obra, né? Que é um problema sério aí, a queda de nível, também proteção para o choque elétrico. Mas essa foto aqui está mostrando essa bandeja de contenção. Isso não é para conter a queda das pessoas, não, é para conter material que caia dessa obra aqui de fachada, não cair nos funcionários aqui embaixo ou no cidadão que está passando aqui na calçada, né? Aqui a gente vê também uma plataforma elevatória, na verdade é um andaime suspenso, né? Suspenso por cabos. E também é uma proteção coletiva, porque ele tem guarda-corpo, né? E tem dispositivos para eu ancorar o meu EPI. Ancorar aqui o meu cinturão, né? O meu talabarte, que está conectado ao meu cinturão. E esse travamento tem que ser independente, é um cabo separado do andaime, de maneira que se o andaime cair, eu fico suspenso pelo cabo de segurança. É muito comum nos equipamentos de proteção coletiva fixos, a gente usar essa chave de rolete, uma microchave na verdade. Ela funciona como aquele botãozinho que desliga a luz da geladeira, quando a gente fecha a geladeira. Quando a gente abre ela liga, quando a gente fecha ela desliga, né? Então, para que serve isso? Nesse caso, a função é diferente da geladeira. Ela serve para quando eu abrir a porta, ela desligar a máquina. Então, em portas, em proteções de correia, se usa essa microchave. E de maneira que se a pessoa quiser burlar o sistema ali, eu vou tirar essa proteção para ligar a máquina e ver como é que está essa correia. A chave bloqueia. Todo EPC tem que ser planejado para que ele não permita a burla, né? Essa coisa de você bloquear a proteção. Não que as pessoas vão fazer isso por maldade, mas algumas vezes elas fazem até para ajudar a empresa, para produzir mais, para não perder tempo, né? Só que isso não ajuda em nada, porque um acidente vai nos fazer perder muito mais tempo, material e também a vida das pessoas. Essa é uma proteção para o pedal, esses pedais podem estar acionando um motor, acionando ali uma prensa, por exemplo, uma guilhotina, e eu não quero que ele seja acionado por acidente. Então a gente faz essa proteção amarela para a pessoa só acionar o pedal de maneira intencional, saber realmente o que está fazendo. A norma regulamentadora 12 diz que as partes móveis de transmissão de força das máquinas têm sempre que ser enclausuradas. Então se usa isso para corrente, correia, eixo cardan, discos de embreagem, né? As partes de cruzeta de transmissão de força, fusos transportadores, uma proteção para evitar que a pessoa coloque a mão ali, né? E normalmente tem uma microchave elétrica ligada aqui, de maneira que se você tira essa proteção para fazer uma manutenção, por exemplo, ele desliga a máquina. Aqui a serra circular, está sem a lâmina da serra, né? Mas a lâmina fica ali dentro daquele compartimento circular. E essa parte amarela ali em cima é a coifa. A coifa está suspensa por um cutelo. Para que serve o cutelo? Além de suspender a coifa, serve para evitar que a tábua se feche. Quando eu vou cortando, a tábua vai se abrir. E se a tábua se fechar, ela bate no outro extremo da serra e projeta contra a barriga aqui do operador, né? Então o cutelo evita que a tábua se feche. Normalmente ele tem a largura da espessura da serra, né? Aqui tem um desenho técnico para explicar melhor. Então essa coifa vai proteger contra projeção de material e projeção inclusive dos dentes da serra, que muitas vezes se desprendem. E aí pode atingir o olho, o peito do funcionário, o pescoço, né? Então a coifa serve para isso, né? Mas isso não impede que eu leve o meu dedo
ali embaixo, por baixo da proteção, né? Porque esse rolete aqui, deixa eu passar o mouse, aqui tem um rolete que vai correr por cima da tábua, né? Isso aqui articula para cima e para baixo. Então eu tenho que ter aí um treinamento, uma operação, e a gente tem um dispositivo empurrador para a última parte da madeira, você empurrar com um empurrador e não com a sua mão. E por fim, vamos falar um pouquinho de laser, no corte a laser. E também algumas operações de medição a laser, eu tenho o problema de poder atingir o operador, né? Para lasers de pequena potência, a gente usa cortinas, tá? Que vão estar bloqueando a saída desse laser daquela região. Para laser de maior potência, a gente sempre bloqueia o alinhamento do cabeçote, para ele nunca poder ser alinhado contra o operador, né? Se usa cortinas também de acesso para que eu não consiga botar a mão lá. Essas cortinas também são a laser, mas claro que é um laser que não vai dar dano aqui para o funcionário, né? E também o alinhamento, né? E a gente usa a cortina laser também para bloquear partes móveis, bloquear o acesso, inclusive ao laser de corte. Então, como funciona isso? Eu tenho um emissor de um lado e um receptor do outro. E quando eu ponho a mão ali no meio, interrompe o laser e desliga a máquina. Vou mostrar para vocês aqui esse laser do professor. Você já deve ter visto esse laser. Esse laser que o professor usa para apontar o quadro e tal, né? Aqui atrás, ó. Vou melhorar a iluminação aqui. Aqui atrás, a gente tem o símbolo do laser, né? Do raio laser ali. Então, esse laser não é potente para cortar nada, mas se ele direcionar contra o meu olho, pode queimar minha retina, né? Então, tem que ter um cuidado na operação. E esse aqui é bem mais fraco, né? Mas ele vai me servir. Se usa muito em portão de condomínio, a gente usa acima do portão, para poder, por exemplo, entrar um caminhão sem desligar a cerca elétrica. E no momento que algum invasor tenta pular o portão, o laser vai acionar o alarme, né? E também se usa na altura do automóvel para evitar que o portão se feche contra a lateral do carro. Então a gente faz um laser com um emissor e um receptor, de maneira que se o cara parar o carro ali por algum motivo, antes de sair, por exemplo, para esperar o trânsito passar, né? O portão não consegue fechar sobre o carro. Tá? Então, uma detecção aí a laser, né? E, finalmente, né, aqui o sensor de gás. A gente pode ter um detector de gás perigoso que vai fechar uma válvula. Se detectar o vazamento daquele gás, esse sensor tá acoplado, né? Ele vai comandar lá um certo mecanismo que vai fechar a válvula e conter o vazamento de gás. Já existe isso nos fogões a gás da nossa casa, né? Se a chama por algum motivo se apagar, o fogão tem uma válvula que fecha o gás para evitar a explosão. Tá? No geral, gente, deixa eu ampliar aqui a minha imagem para a gente conversar melhor. No geral, se lembre, né, que o EPC ele tem que ser bem projetado, a gente tem que ser treinado. Às vezes a gente não detecta que ele está ali, mas ele está. Por exemplo, na sala de aula de vocês, a gente tem um climatizador, a gente tem controle de carga solar, a gente tem um piso antiderrapante, né? Todos esses são equipamentos, um sistema de iluminação, são equipamentos de proteção coletiva, né? E eles têm que ser projetados por um profissional qualificado, claro, né? Legalmente habilitado, e para que funcione, sempre tem que se pensar que ele não seja burlável, a pessoa não consiga ali fazer um bypass, né? Fazer como é que eu vou dizer assim, neutralizar o dispositivo de segurança, porque isso, claro, vai causar acidente, né? Tá? E eles têm que passar por manutenção também, por testes, né? Então é isso, né? O equipamento de proteção coletiva é desejável. Não que o EPI não seja desejável, mas assim, eu prefiro o EPC, né? Se for possível neutralizar o risco, eu prefiro isso do que forçar o funcionário a usar um óculos, usar uma roupa especial, né? Ok? Façam aí a atividade da nossa aula e vamos esperar a próxima videoaula.